Boa noite a todos. Hoje, 18 de julho de 2017, nós estamos reunidos para estudarmos a obra No Mundo Maior, psicografia de Chico Xavier, o Espírito André Luiz. Nós estamos estudando justamente a palestra do nosso irmão Eusébio, capítulo 2, a preleção de Eusébio. Então, só para recordarmos, estamos no planeta Terra, a massificação, 80% de espíritos que estão encarnados no momento do desdobramento, ouvindo essa palestra que está acontecendo em algum campo aqui na Terra, ok? E 20% de espíritos desencarnados. Quem é o público? Quem são? Exatamente pessoas que aqui na Terra já estão estudando o espiritualismo. Então são espiritualistas. E o nosso querido irmão Eusébio está falando para esse grupo. Quem são os espiritualistas? Aqueles que acreditam na existência da alma. Todas as religiões são espiritualistas, porque o fato de ir para o céu ou ir para o inferno, quem vai é a alma. Então somos o quê? Espiritualistas, ok? E aqui está incluído também, com certeza, espíritas, tá? Então são de várias denominações religiosas, ok? Várias correntes. Então continua que o nosso Senhor Jesus nos conduza e nos inspire. É por esta razão que nossos celeiros de luz permanecem vazios. O vendaval das paixões fulminantes de homens e de povos passa ululante de um a outro polo, a semear maus presságios. Até quando seremos gênios demolidores e perversos? Até quando? Em vez de servos leais do Senhor da vida, temos sido soldados dos exércitos da ilusão, deixando à retaguarda milhões de túmulos abertos sob aluviões de cinza e fumo. Esse aluviões é terras. Ululante é de uivar, tá? Então, aberto sobre terras de cinza e fumo. Debalde, em vão, exortou-nos o Cristo a buscar as manifestações do Pai em nosso próprio íntimo. Cevamos e expandimos unicamente o egoísmo e a ambição, a vaidade e a fantasia na crosta planetária. Esse cevamos é de servar, de nutrir, tá? Nutrimos e expandimos unicamente o egoísmo e a ambição. O que mais? E a fantasia na crosta planetária. Quem está dando chicotada é ele, não sou eu não. Vamos lá. Contraímos pesados débitos e escravizamo-nos aos tristes resultados de nossas obras, deixando-nos ficar indefinidamente na messe dos espinhos. Seria a colheita dos espinhos. Então vamos lá. Ele só está dando chicotada. Até quando seremos gênios demolidores e perversos? Gênios demolidores e perversos. Demolidores do bem. Em vez de servos leais do Senhor da vida, temos sido soldados do exército da ilusão, deixando a retaguarda milhões de túmulos abertos sob terra de cinza e fumo. Em vão exortou-nos o Cristo a buscar as manifestações do Pai em nosso próprio íntimo. Vamos lá. Foi assim que atingimos a época moderna, em que a loucura se generaliza e a harmonia mental do homem está a pique de sossobro, de inverter, de cérebro evoluído e coração imaturo. Requintamo-nos presentemente na arte de esfacelar o progresso espiritual. De cérebro, é porque eu estou aqui no parágrafo anterior, quando ele diz: foi assim que atingimos a época moderna, em que a loucura se generaliza e a harmonia mental do homem está a pique de inverter. Então o processo, esse período, essa época moderna que nós estamos vivendo nesse momento, é isso aqui. A loucura se generaliza. Cada vez estamos mais loucos, gente. Nós percebemos isso no trânsito, no corre-corre. Às vezes eu fico parado olhando o nível de loucura. Alguém falando no celular no meio da rua. Não, fulano, é assim, e não sei o que. Parece que a pessoa tá enxergando. É um berrando com o outro, é um xingando o outro, é um buzinando com o outro. E você fica olhando de, meu Deus, em que hospício eu vim? Aonde eu estou? É essa fase moderna agora. Essa fase agora. É isso que ele está falando aqui. Essa obra de que ano? 1945. Tu imagina se fosse em 2017.
em que a loucura se generaliza, hoje até as crianças, tudo estressado. E a harmonia mental do homem está a pique de inverter, de cérebro evolvido e coração imaturo, cérebro, a intelectualidade desenvolvida, mas a emoção infantil. Aprendemos, desenvolvemos a intelectualidade, demos um avanço na ciência, mas quando a dor bate em nossa porta, nos debatemos no chão, tal qual uma criança. Porque não desenvolvemos a emoção, o sentimento. Somos infantis. Quando alguém desencarna, a gente surta. Quando o marido vai embora, ou a esposa vai embora, a gente fica tendo chilique. Tu vai ver uma doutora, um doutor. Não falta DR na frente, mas quando fala de emoção, extremamente maturo. Não sabe lidar com o não que a vida oferece. Queridinho, de cérebro envolvido e coração imaturo, requintamo-nos presentemente na arte de esfacelar o progresso espiritual. O excelso orientador fez a oração mais longo intervalo, durante o qual observei companheiros em torno, homens e mulheres segurando alguns fortemente as mãos uns dos outros, exibiam extrema palidez no semblante estarrecido. Alguns deles, por certo, compareciam ali pela primeira vez, como eu, dado o estático assombro que se lhes estampava no rosto. Eles estão assombrados, porque aqui o Danilo está lendo doce, mas a fala de Eusébio é enérgica. O tom dele é alto, é de energia, é de chamar atenção mesmo. E até o André meio que... Ele tá brigando com a gente. Tá dando chicotada mesmo. É aquilo. Acorda, gente. Acorda. Vocês não estão na terra passando férias, não. 80% é de encarnado. Olha o que tu tá fazendo na tua vida. Toma jeito. Fixando na assembleia o olhar percussiente, aquele olhar profundo e indagador. Quando tu olha, a pessoa muda de vista assim, ó, daquela disfarçada. Fixando na assembleia o olhar percussiente, o instrutor prosseguiu. Nos séculos pretéritos, as cidades florescentes do mundo desapareciam pelo massacre, ao gládio dos conquistadores sem entranhas, ou estacionavam sob a onda mortífera da peste desconhecida e não atacada. Hoje, as coletividades humanas ainda sofrem o assédio da espada homicida, e chuvas de bombas arremetem contra populações indefesas. No entanto, a febre amarela, a cólera e a varíola foram dominadas. A lepra, a tuberculose e o câncer experimentam combate sem tréguas. Hoje a lepra já tem cura. Se fosse hoje, eu colocaria o HIV. Acrescenta, porque está surgindo. São novas enfermidades a destruírem a humanidade. Vamos ver o que ele vai falar disso. Existe, porém, nova ameaça ao domicílio terrestre. O profundo desequilíbrio, a desarmonia generalizada, as moléstias da alma que se ingerem sutis, solapando-vos a estabilidade. Arruinando a estabilidade. Hoje, qual é a maior enfermidade? Depressão. O mal do século. E é isso aqui que ele está falando, olha. Existe, porém, nova ameaça ao domicílio. E nessa época não era, hein? 1940. Nova ameaça. O profundo desequilíbrio. A desarmonia generalizada. E é o que nós estamos vivendo hoje. Coisa mais difícil de encontrar alguém centrado. Você está no supermercado, você está ali na fila, né? Aguardando. Aí a moça, tadinha, está lá passando matéria e começam agora. Está demorando muito. Isso aqui tá não sei o quê. Isso aqui é não sei... Aí daqui a pouco tá demorando mesmo. E aí, como é que quando tu vê, tu fica... Quando tu vê a confusão, tá armada. A moça do caixa começa a ficar pálida. Pode prestar atenção. Basta um doido começar a sacudir. Daqui a pouco tá todo mundo se sacudindo, se tremendo, se debatendo. Dentro da sua... Impressionante. É aquilo que nós estamos falando aqui. Há uma preocupação muito grande de desenvolver a intelectualidade, mas não de desenvolver a moral e o emocional dessa criatura. Então nós, na condição de pais, também nos preocupamos muito em intelectualizar os nossos filhos, mas não em amadurecer e espiritualizar essa criança. Porque o que nós precisamos, o que nós temos que entender é que a vida vai nos dar vários não. Então, quando a criatura se vê numa condição que está passando por um aperto, aí opta pelo suicídio, achando que vai fugir. E não tem, é impossível. Então hoje, gente, cada vez mais, pode observar, a gente acorda de manhã, a gente não faz nem a pressa, a gente já pega esse aparelho aqui, para ver a fofoca do dia. Passa às vezes o dia todo empendurado, igual um louco nisso daqui, tá batendo o carro. Já entraram 3 vezes na minha traseira. Eu digo, acabou de sair do concerto, moça, já nem mando consertar, até deixo.
E a maioria é isso daqui. Então nós estamos no nível. A pessoa entra na traseira e sai dando chilique. Já está errado e sai dando chilique. Você está entendendo? Então nós temos realmente que nos amadurecer emocionalmente. Tivemos. Por que você está assim? É porque o fofo foi embora. Por que você está assim? Porque eu estou desempregado. E vai. E para isso tudo. Pode ver o nosso sofrimento. E às vezes nós temos uma criatura que está passando por uma grande provação e está ali firme e forte. Então nós temos que começar a olhar, a valorizar o espírito que eu sou. A entender por que eu estou aqui na terra. Não é para brincar de casinha, nem de bela adormecida. O nosso propósito aqui é a nossa evolução espiritual. Se for com a princesa que seja, se for com o príncipe que seja, se não for que vou só, mas que eu com o sapo, vá com o sapo feliz, não tem problema nenhum. Mas que nós possamos fazer o nosso processo de evolução. E entender que a dor da vida é um recurso que a vida está me dando para a minha evolução. Só isso. E não fazer da vida um drama. Então, quando nós começamos a olhar com essa perspectiva, assim, de quem está no alto do monte, ele não vê o que está no pezinho da montanha. O olhar dele é amplo, é lá no infinito. Não, eu estou aqui, olha, mas o futuro é aquele lá. Eu vou estar me debatendo por causa disso aqui? O que é uma encarnação se não uma hora perante a eternidade? Então isso nós não aprendemos. Então nós nos preocupamos em desenvolver a intelectualidade, a inteligência. Não temos o hábito de fazer meditação. Não paramos para relaxar. Tão gostoso respirar puro. Uma coisa maravilhosa, mas vivemos num corre, trabalho, vai surtar. Então precisamos do repouso, precisamos orar, fazer uma coisa de cada vez, acalmar, desacelerar a nossa mente, porque às vezes, gente, nós olhamos e a gente parece doido mesmo. Pode prestar atenção. Se nós pararmos para nos olharmos em alguns momentos, a gente vai dizer, menino, tá doido mesmo. Isso não é comportamento de um ser humano normal. Vossos caminhos não parecem percorridos por seres conscientes, mas semelham-se a estranhas veredas ao longo das quais tripudiam duendes alucinados. Vocês entenderam o que ele falou? Quem está dando chicotada é ele. Vossos caminhos não parecem percorridos por seres conscientes. A vida que tu está levando não é de gente consciente, não. É assim que ele está querendo dizer pra gente. Mas semelha-se a estranhas veredas ao longo das quais tripudiam duendes. Duendes o quê? Alucinados. E a função dos doentes, quase sempre, dentro da mitologia, é o quê? Fazer travessuras. O que tu anda fazendo, quando ele falou doente, está nos chamando de travessos. O que vocês têm feito, o que nós terráqueos temos feito, são travessuras. E olha que ele está falando para um grupo de espiritualistas. Subtende pessoas religiosas. Como fruto de eras sombrias, caracterizadas pela opressão e maldade recíprocas, em que temos vivido, odiando-nos uns aos outros, vemos a terra convertida em campo de quase intérminas hostilidades. Homens e nações perseguem o mito do ouro fácil. Criaturas sensíveis abandonam-se aos distúrbios das paixões. Olha, criaturas sensíveis abandonam-se aos distúrbios das paixões. Abandonam-se, deixam de se amar. Você imagina o que é você cometer um suicídio porque o outro foi embora? Porque, gente, suicídio não é só pegar uma bala e enfiar na cabeça, não. Quando você deixa de viver, isso já é um suicídio. Quando você deixa de dar um sorriso, isso já é um suicídio. Quantas vezes nós estamos, às vezes, realizando um trabalho, no caminho do bem, tá lá, o capetinha fazendo tudo certinho, aparece o capeta da sua vida, ou a capeta da sua vida, e desestrutura totalmente a criatura. Eu acompanhei já isso várias vezes. Larga o centro, larga tudo, vem, daqui a pouco tá chamando as pitangas, várias vezes. São pessoas o quê? Que abandonam-se. Vamos lá, tem mais ainda chibatada. Cérebros vigorosos perdem a visão interior. É muito forte. A pessoa desenvolveu a inteligência, mas o que aconteceu? Perdeu a visão interior. Ou seja, se intelectualizou e não tem como se espiritualizar, porque se tornou cego para isso. E normalmente quando nós desenvolvemos muito a intelectualidade, deixando a espiritualidade, nós começamos a nos sentir Deus. Nós nos colocamos no centro e o mundo tem que estar em torno de nós. Porque você começa a se sentir, tá? Ele é muito bom. Se eu estivesse nessa palestra, eu chorava.
enceguecidos pelos enganos da personalidade e do autoritarismo. Olha aí. Empenhados em disputas intermináveis, em duelos formidandos. Só um pouquinho, enceguecidos aí é de cego mesmo, tá? Cegos pelos enganos da personalidade a personalidade é o que eu pareço ser, né? Aquilo que eu conquistei de ordem externa. Vamos lá. Empenhados em disputas intermináveis, em duelos formidandos de opinião, conduzidos por desvairadas ambições inferiores, os filhos da terra abeiram-se de novo abismo, que o olhar conturbado não lhes deixa perceber. Esse antivórtice, meus irmãos, é o da alienação mental, que não nos desintegra só os patrimônios celulares da vida física, senão também nos atinge o tecido sutil da alma, invadindo-nos o cerne do corpo perispiritual. Quase todos os quadros da civilização moderna se acham comprometidos na estrutura fundamental. Precisamos, pois, mobilizar todas as forças ao nosso alcance, a serviço da causa humana, que é a nossa própria causa. Olha, esse iante, né, escancarado, tá, gente? Vórtice, meus irmãos, é o da alienação mental. Tantão. É para aí que nós vamos, é o que ele está querendo dizer. Alienação mental. Que não nos desintegra só os patrimônios celulares da vida física, senão também nos atinge o tecido sutil da alma, que é quem? Invadindo-nos o centro do corpo perispiritual. Então, uma vez quando eu surto aqui, surtar, gente, não é aquele que fica doido correndo no meio da rua, não. Tem muita gente de paletó, gravata ou de sapato alto, totalmente surtada, andando por aí. Porque exatamente, porque e o que ele está dizendo? Se eu começo nesse processo de loucura comportamental, porque, gente, gritar, berrar, xingar, falar alto, gesticular igual um louco, isso já não está bem da cabeça. O que vai acontecer? Tu vai desajustando, vai desajustando também o centro do teu corpo perispiritual. Vai chegar uma hora que vai realmente surtar. Então é isso que nós temos que entender. Quando nós temos comportamentos que não estão de comum acordo com o evangelho, isso já é uma patologia. Humilhar, gritar, bater o telefone, sair do WhatsApp. Eu tô de mal, você do WhatsApp, porque falou de mim. Isso já é um desajuste da cabecinha de um ser humano que não está muito bem. Tô de mal com fulano. Você está entendendo? Isso é uma alma que já está enferma e que nós temos que perceber e nos tratar. Meu Deus, olha o que eu estou fazendo. Eu tenho que me cuidar, eu tenho que me tratar, eu tenho que amadurecer, senão eu vou surtar, entendeste? E eu acompanhei isso essa semana, tenho acompanhado. E olhei e tive uma lição muito grande da gente perceber que esses comportamentos são realmente, são patológicos, é uma patologia e que tende a crescer, a tomar uma proporção cada vez maior. Essa patologia é só uma criação mental ou tem um componente comportamental? Comportamental. Tem um componente espiritual. Eu vou atrair o que eu vivo, entendeu? É sempre assim, Júlio. Sempre quem dá o pontapé na bola somos nós. Não são os amigos espirituais. Não são os espíritos. O espírito não vai se aproximar de ti se tu não tiver tendência para. Ele vai buscar aquele que tem tendência. Entendemos isso? Aquele que abre a porta para ele. Que é praticamente colega de assunto. Parceiro, exatamente. Parceiro. Quase todos os quadros da civilização moderna se acham comprometidos na estrutura fundamental. Precisamos, pois, mobilizar todas as forças ao nosso alcance a serviço da causa humana, que é a nossa própria causa. Então, ao decorrer do dia, mobiliza toda a tua força para te manter em equilíbrio. Quando tu vê o povo tendo chilique na fila, fica na tua, começa a orar. Senhor, fazei-me instrumento de paz. Entendeu? Na tua. Não te contamina, não. Fica na tua. Eu sempre estou na fila, né? Sempre estou ali resolvendo alguma coisa fora. Eu sempre me deparo e eu só olho aquela cara de vento. Senhor, entendeste? No trânsito, então, que nós possamos estar vigilantes e fazer essa força, principalmente quando vem alguém nos maltratar, ou ser indiferente, ser um ignorante. É nessa hora que eu tenho que pôr em prática o que eu estou aprendendo aqui. Olha para a cara do cidadão. Primeiro ponto está doente. Uma pessoa dessa não está bem. Precisamos, pois, mobilizar
todas as forças ao nosso alcance, a serviço da causa humana, que é a nossa própria causa. O trabalho salvacionista não é exclusividade da religião, constitui ministério comum a todos, porque dia virá em que o homem há de reconhecer a divina presença em toda parte. A divina presença de quem? Porque qual é o propósito da misericórdia divina? Por exemplo, quando eu entro no centro espírita, eu tenho uma conduta. Quando eu estou lá fora, eu tenho outra conduta. Então, qual é a minha leitura? Aqui é o centro espírita, é o centro religioso, aqui é o templo de Deus. Os amigos espirituais estão aqui, de olhão. Lá fora não, lá fora não. Lá fora eu posso matar, não tem problema nenhum. Lá eu tudo faço. Gente, isso é burrice. Baré, porque no Amazonas é baré. Então, qual é o convite da espiritualidade? É tornarmos o planeta Terra, na verdade, o universo, como templo de Deus. Então, o comportamento que eu tenho dentro de um templo, eu também devo ter lá fora, porque lá também é o templo de Deus. Então, do jeito que eu passo aqui, por exemplo, a gente está aqui dentro no centro espírita, alguém passou, aí te esbarrou, tu diz, não, irmão, não tem problema não, vá com Deus, Jesus lhe abençoe. Aqui dentro, lá fora, se pisou, se tu está cego, tu tá cego, tu tem que usar óculos, não é verdade? Né? Então, o convite é o mesmo comportamento que nós temos aqui dentro, termos também lá fora, porque tudo é templo de Deus. Gente, amigos espirituais tem em todos os lugares, em todos os lugares. E aqui, acho que André Luiz tem essa fala, diz bem assim: faça aquilo que tu não teria vergonha de fazer se tivesse em público. Então, às vezes, nós achamos que estamos sozinhos, às vezes fazemos cada besteira, mas nós não estamos sozinhos. Também existe um público. Não é verdade? Vocês ficaram com medo disso? A realização que nos compete não se filia ao particularismo. É obra genérica para a coletividade. Esforço do servidor honesto e sincero, interessado no bem de todos. Esforço do servidor honesto. Essa honestidade é com quem? Se visitais a nossa companhia, buscando orientação para o trabalho sublime do Espírito, não vos esqueçais da vossa luz própria. Não conteis com archotes alheios para a jornada, em míseros planos de sofrimento regenerador. Nas vizinhanças da carne, choram amargamente milhões de homens e mulheres que abusaram do concurso dos bons, precipitando-se nas trevas ao perder no túmulo os olhos efêmeros com que apreciavam a paisagem da vida à luz do sol. Displicentes e recalcitrantes, esquivaram-se a todas as oportunidades de acender a própria lâmpada. Aborreciam os atritos da luta. Elegeram o gozo corporal como objetivo supremo de seus propósitos na terra. E quando a morte lhes cerrou as pálpebras, saciadas, passaram a conhecer uma noite mais longa e mais densa, referta de angústias e de pavores. Quem tem aí o Novo Testamento, que eu sei que vocês carregam no bolso, abre Mateus capítulo 25. Ele simplesmente aqui está explicando uma parábola. Posso ler? E aí nós vamos comentar ele, porque ele está comentando a parábola. Eu vou ler aqui a parábola. Eu estou com a tradução do João Ferreira de Almeida. Mateus 25. Olha aqui, olha a parábola. Porque aqui ele disse assim, olha. Segura aqui, ó. Se visitais a nossa companhia buscando orientação para o trabalho sublime do Espírito, não vos esqueçais vossa luz própria. Não pense que nós vamos fazer todo o serviço para ti, não. Acende a tua luz, te moraliza. Depois ele diz: não conteis com o archote, que é o facho, alheio para a tua jornada. Não conta com a luz do outro para ti. Porque não tem como os amigos espirituais passar a luz dele para nós. Somos nós que temos que acender a nossa. Aí vem a parábola aqui. Eu estou com a tradução de João Ferreira de Almeida aqui, tá? Que eu não trouxe a de... Olha só. Olha a parábola que Jesus, nós vamos finalizar aí. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que... Isso é uma parábola. Tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. O noivo é Jesus. Mas é uma parábola. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ora, as insensatas e virgem quer dizer que elas nunca adoraram a outro Deus. Virgindade é isso, tem nada a ver com,
Nunca adorou a outro Deus, sempre adorou ao Deus de Israel. Mas é uma parábola. Então eram pessoas religiosas que adoravam a Deus. E tinham 5 que eram o quê? Insensatas, e 5 que eram o quê? Prudentes. As prudentes ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. Pegaram a lâmpada, mas não tinha azeite. O azeite que faz com que a luz fique acesa. Ou seja, é como se dissesse assim, tinham conhecimento, mas não tinham a luz, não viviam. As prudentes conheciam e viviam, porém levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram todas. Tempo passou e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai-lhe ao encontro. Era de noite, não tinha luz, só ia encontrar o noivo quem tivesse o quê? Sai-lhe ao encontro. Então, isso é uma parábola, é Jesus. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Porque o azeite que elas levaram. Mas as prudentes responderam: não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Não tem como eu dar para ti e para mim, não vai dar. E diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, para a festa, para o casamento. E fechou-se a porta. O tempo acabou. Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Quem de nós sabemos o dia e a hora da nossa saída daqui da terra? Meus amigos, não tem como eu passar ou minha mãe passar. A luz é algo individual e intransferível. E nós temos que acender a nossa luz e mantê-la. É o que o nosso Senhor Jesus nos convidou. É isso que o nosso irmão está falando aqui, dentro dessa parábola, que ele até cita. Ele diz, olha, pautando aqui, para finalizar: não conteis com os archotes alheios para a jornada. Em míseros planos de sofrimento regenerador, nas vizinhanças da carne, choram amargamente milhões de homens e de mulheres que abusaram do concurso dos bons. Abusaram. Quem eram os bons aí? Eram as 5 que eram o quê? Prudente. Abusaram, precipitando-se nas trevas, ao perder no túmulo, olha aqui, ninguém sabe o dia e a hora, os olhos efêmeros com que apreciava a paisagem da vida à luz do sol. Displicentes, eram as 5 noivas o quê? 5 virgens sensatas. Displicentes e recalcitrantes, esquivaram-se a todas as oportunidades de acender a própria. Esquivaram-se. Aborreciam os atritos da luta, elegeram o gozo corporal como objetivo supremo de seus propósitos na terra. Primeiro, foge do trabalho e goza. É que diz: mas eu não vim para ser feliz? Não. Quem te disse que aqui é o paraíso? Dica, hashtag: o maior homem que esteve aqui na terra, puro, um ser crístico, foi crucificado. Então, se ele, que não tinha absolutamente nada aceitou uma cruz, por que nós vamos ser diferentes? Então a terra, e ele avisou: no mundo tereis aflições. Em nenhum momento ele falou que aqui era o paraíso. Finalizando, ele diz: e quando a morte lhe cerrou as pálpebras saciadas, que gozou dos prazeres, passaram a conhecer uma noite mais longa e mais densa, referta de angústias e de pavor. Por isso, foi na meia-noite, lembra? Na escuridão. Então aqui é o evangelho que o nosso querido irmão Eusébio está citando. Parábola das 10 virgens. Vocês conheciam essa parábola? Mateus. Foi bom? Deu para aprender alguma coisinha? Vamos cantar amanhã: Senhor, fazei-me instrumento. Em qualquer lugar, em qualquer situação, não tem contraindicação. Alguma pergunta? Alguma pergunta, gente?
Deu para entender? Deu? Foi bom o nosso estudo? Deu para sair daqui melhor do que quando chegamos? O lombo está doendo um pouco. O lombo está doendo? Então vamos orar? Só nos resta então agradecer a Jesus. Agradecidos somos, Senhor, por esse momento de refazimento. E aqui também queremos agradecer aos amigos espirituais pelo auxílio. E se temos, Senhor, que te rogar alguma coisa, é que nos ajude a sermos leais aos nossos propósitos, a sermos firmes, Senhor, ao levantarmos amanhã e manter a nossa caminhada seguindo os teus ensinamentos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, irmãos, por este momento de aprendizado. E que tu seja conosco, amigo Jesus. Que assim seja.